Assista até o fim. Esse vídeo é muito importante para você ler e como entender a Bíblia. Bom, galera do canal Cláudio Gouveia, uns amigos meus fizeram algumas perguntas hoje e eu achei interessante ontem e hoje. E hoje eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho, fazer de improviso mesmo aqui, sem fazer muito. Para vocês se dedicarem a estudar, analisar, né? Fazer uma análise básico, né? E interpretação, por exemplo, de João, que chegou para mim hoje de manhã, ontem, chegou também de João, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, como interpretar isso, de que forma tem que interpretar? A primeira coisa é o seguinte, você tem que pensar da seguinte forma, na tradução da Bíblia, quando se parte para o início da tradução, pega os originais. Aí vai palavra por palavras. Aquelas palavras do original, geralmente, quando vai traduzir para o nosso português, muitas vezes vai para o inglês, do inglês vai para o português. Então, se procura no dicionário uma palavra que se assemelhe àquela, que consiga traduzir, pelo menos parecido, não é idêntico, mas parecido no mesmo sentido daquela. Ok? Se perde muito nisso aí. Só que do original para a tradução, vamos supor, para o português, não tem como traduzir ao pé da letra. Então, o que que acontece? O que que eles fazem para conseguir fazer essa tradução? Eles acrescentam o que eles chamam de parafraseado, ou paráfrase, ou parafrase. Então, o que acontece? Nesse paráfrase ou parafrase, nesse acréscimo aí, entra-se o quê? Sílabas e pronomes, às vezes. Então, não é só isso, certo? Aí você não pode contar só com isso. Você tem que contar que, além disso, na hora da tradução, que não existia uma palavra igual. Você tem que achar uma semelhante, que traduza mais ou menos aquilo que está no original. Aí você vai parafrasear para poder se tornar pronunciável na outra língua, né? Se tornar pronunciável, falável na outra língua, certo? Além de você contar com isso, agora você tem que contar com o seguinte, com aquelas palavras que dos originais que se encontra faltando no original. Alguns códices que foram encontrados que tá rasgado, que tá faltando letra por causa do tempo que levou, que não tem todas as letras ali. Então, tem algumas palavras que são acrescentadas, eles abrem parênteses ali e eles colocam aquela palavra. Só que não é só isso. Ali eles têm que fazer uma. Eles traduzem também para uma linguagem atual. Você pega aquelas linguagens antigas, por exemplo, João Ferreira de Almeida. E nessa João Ferreira de Almeida, você vai ter as corrigidas, as atualizadas, as revistas corrigidas e atualizadas. Aí você vai partir para uma nova versão, que são as atuais, geralmente sai como nova versão. E o que acontece dentro de tudo isso? O que, que tem acontecido dentro de tudo isso? A desconfiança. E nessa desconfiança, as pessoas têm razão. Dentro de tudo isso, você, quando começa a estudar, você vai encontrar o que é a chave para você se dedicar cada vez mais. As contradições. Só que não é só isso que você tem que analisar dentro de um trecho quando você vai estudar a Bíblia. Não é só isso que eu falei para você, não é tão simples assim, porque até aí então tá simples, né? É só analisar isso, pronto, eu analiso isso e resolvo meu problema. Não é assim, não é simples assim. Também você tem que contar com as traduções que aconteceram há anos atrás aqui, com a família Scofield, que foi patrocinado pelos Illuminates, né? E aí vocês têm que pesquisar um pouco mais, que colocaram alterações
livros dentro da Bíblia, Scofield, para trazer um sentido daquilo que eles querem fazer no futuro. Eles querem induzir o povo a um entendimento, para eles utilizarem esse entendimento do povo no futuro, para as pessoas convergirem para aquilo que eles querem. Então eles fizeram essa alteração. Imagino que foi o que eles fizeram mais, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o que foi que fizeram, né? Uma coisa eu posso dizer para você. Eles estão pregando o aquecimento global há muito tempo. Falaram muito da camada de ozônio. Tudo conversa fiada. Olha o que eles inventaram depois da Segunda Guerra Mundial. 1945, 1947, certo? Vamos analisar essa época, depois da Segunda Guerra. Nós vamos ver o que é ali. Desculpa aí. O que nós vamos ver depois da Segunda Guerra? Surge primeiro a biblioteca de Nag Hammadi no Egito, na cidade de Nag Hammadi. Primeiro ponto. Segundo, descoberta. Foi descoberta também a biblioteca dos manuscritos do Mar Morto. Inclusive eu estou analisando esse livro aqui, esse livrinho aqui, né? Que tem algumas informações. Eu vou dar um corte enquanto eu vou ali pegar o outro livro para mostrar para vocês. Aí, pessoal, também tem esse livrinho aqui, para vocês lerem aí. A Bíblia estava certa, tá? Ó, olha de quem que é. Scofield, família Scofield. Aqui desse livro, eles estão mostrando, deixa eu ver, logo no comecinho aqui, eles estão mostrando uma coisa interessante que vocês vão ver agora, que vocês, quando vai pesquisar aí no Google, no YouTube, a imagem que vocês vão estar vendo é uma imagem diferente dessa, que retrata realmente aonde foi encontrado os manuscritos do Mar Morto. Tá aqui, tá? Não vai aparecer com perfeição para vocês, não vai aparecer com perfeição, mas vocês vão perceber que o que aparece lá no Google quando você pesquisa, o local não é exatamente esse como está aqui, né? Não é exatamente esse como está nesse livro. Esse é o livro, né? Do Scofield, A Bíblia Estava Certa. Então, quando a gente pega livros como esse, né? A Bíblia tinha razão. É tudo tema, né? Tem esse outro aqui que eu quero comentar sobre ele também, tá? Esse outro livro aqui, né? Esse outro livro, eu quero mostrar um outro livro para vocês também aqui. Deixa eu ver. Esse aqui não é esse, né? Tem esse outro livro aqui ainda, mas depois eu vou falar, mas não é esse que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês também é esse outro livro aqui, que é o livro de Lilith, onde tem muitas referências. Por que eu mostrei esse livro para vocês? Para mostrar para vocês que o que eu vou falar aqui não é teoria da conspiração, ok? O que eu vou falar para vocês não é teoria da conspiração, não vejam desse jeito. Então, essa galera que encontra em 1947, Israel é sancionada, um brasileiro sanciona a lei para Israel voltar a ser um Estado. E depois que Israel volta a ser Estado, sancionado por um brasileiro, surge esses livros. A biblioteca de Nag Hammadi surge primeiro, e depois a biblioteca o manuscrito do Mar Morto, ok?
E junto com isso, aqueles cientistas que estavam atuando na guerra, né? Os caras que trabalharam com estratégias de guerra, cientistas mesmo que estavam ali envolvidos, esses mesmos cientistas ficaram desempregados praticamente e eles tiveram que atuar. E aonde eles foram atuar? Na estratégia de uma outra guerra ideológica. Então eles não desistiram da guerra. E aí é onde vai se encaixar tudo a partir de agora, que eu quero falar para você exatamente isso. Foi encontrado os manuscritos do Mar Morto, foi encontrado a biblioteca de Nag Hammadi, Israel volta a ser nação, e nesse período a família Scofield recebe patrocínio para lançar livros como esses que eu te mostrei. E a família Scofield lança uma Bíblia com a tradução deles, recebeu patrocínio. Aí você fala de quem? Aí é onde está o problema. Dos dominadores do mundo, dos senhores do mundo. Aí é onde está o problema. Vou mais longe. Quando você lê a Bíblia, você está lendo tradução, com influência dos romanos, que já com o propósito de dominar os romanos. Eu tô olhando aqui, mas eu tô olhando aqui é o teclado, viu, pessoal? O teclado que me abre um campo aqui para me ficar olhando. Os romanos, eles também mexem, e o propósito sempre é de poder, de conquistar, ok? Eu não vou deixar de explicar para vocês que você tem que entender que além do propósito do anticristo de instaurar o seu reino, existe o propósito do verdadeiro Cristo de salvar os seus, aqueles que têm o seu espírito, que tem o espírito do Pai dentro deles. Então existe uma guerra espiritual enquanto existe uma guerra humana. Então a guerra espiritual e humana, elas estão no mesmo momento acontecendo, né? Falei hoje isso agora à noitinha, enquanto eu estava jantando, falamos a respeito disso, que enquanto se desenrola, foi criado aí estratégias, técnicas de guerras para dominar o mundo, existem as pessoinhas, os seres humaninhos, né? Que estão envolvidas nessa guerra espiritual e nessa guerra ideológica de gente grande. Existem os soldadinhos, no jogo de xadrez, né, chama de peão. Existem os peãozinhos, né? Então, para dominar o mundo, estratégia de dominar o mundo, eles desenvolveram técnicas com esses caras, pegaram os melhores estrategistas, né? Aí você vê grandes estrategistas que eu chamo eles de os que habitou o espírito anticristo neles. Já há muito tempo, mas eu vou pegar mais recente agora, da Segunda Guerra para cá, da Primeira Guerra também para cá. Tem o Marx, tem Antônio Gramsci e tem o Lenin. Esses três, né? Os caras que foram grandes estrategistas. E desenvolveram uma forma de conquistar, de dominar o mundo de novo. Como eles fizeram guerra para conquistar e através do poder bélico eles não conseguiram, não tiveram o êxito que eles queriam, agora eles estão vindo com uma ideia ideológica, querendo conquistar o mundo sem dar um tiro, certo? Então partiram para uma guerra ideológica, através da mentira. Aí é onde a principal ferramenta do Messias, o Cristo o inominável, aquele que eu chamo de inominável, aquele que eu chamo de interventor, aquele que intercepta o Cristo enviado do anticristo, e através dele se prega a verdade aqui nesse sistema. Então, pessoal, como o celular parou e eu não estou utilizando a câmera hoje, eu vou entrar com a imagem da RCG e vou continuar gravando o áudio, ok? E vou postar assim mesmo. Então, essa verdade que o Messias deixou, nós devemos utilizá-la.
Só que a dificuldade que estamos tendo é exatamente distinguir entre a verdade que o Cristo falou e as alterações, as interpolações e aquilo que foi alterado e como interpretar. Então vamos à explicação de João que vocês me perguntaram. E depois prosseguimos para vocês terem uma amplitude de entendimento. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok? Vamos falar carne, corpo físico, corpo carnal. Leve em conta que o Pai é espírito, o Filho também é espírito. Eles são da mesma essência. Aqueles que nasceram do espírito que estão na carne, que foram colocados na carne, sairão da carne para o espírito, ok? Então, o corpo para nada aproveita. Então, como se entende o Cristo, o Verbo se fez carne? Essa palavra não significa literal. Ela não tem que ser entendida literalmente, porque existe uma abrangência de entendimento dentro disso que eu falei para vocês. Na tradução da palavra, o verbo se fez, ok? Você pode entender da seguinte forma. O verbo habitou na carne. O verbo entrou no reino do homem, né? O espírito entrou no corpo humano. O espírito entrou no reino dos homens. Ou o filho, ele entrou, habitou um corpo humano, certo? Aparece lá, e o filho do homem, ok? Por quê? Para você entender esse trecho, você tem que ler todo o contexto, entender todo o contexto, saber aquilo que procede do Pai, que foi feito pelo Pai, e aquilo que não foi feito pelo Pai. Você tem que separar o reino da iniquidade, onde acontece a destruição, e o reino espiritual, aonde é o reino eterno, onde não existe destruição, aonde não existe iniquidade de forma alguma. Iniquidade é tudo aquilo que foi criado e é destrutivo e corruptível. E espiritual é tudo aquilo que foi criado e não se corrompe, e não morre, é eterno, ok? Então, isso que foi criado pela fonte da vida verdadeira, que é o Espírito, tudo aquilo que vem do Espírito é eterno, veio realmente do reino do Pai. Aquilo que é destrutivo é iniquidade, que é perecível, foi criado por alguém que tem a fonte perecível também. Então, nisso se divide o reino da iniquidade e o reino do Pai eterno, do Pai sempre eterno, o reino incorruptível. Separemos o reino corruptível do reino incorruptível, o reino físico do reino espiritual, o reino físico invisível do reino espiritual eterno. Então, quando você for analisar o verbo se fez carne, você tem que olhar para texto e contexto, levar tudo diante da verdade, da base, que eu já falei anteriormente e tenho falado sempre nos grupos e até aqui no canal, que a base é a fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Da mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, que significa que o Pai, sendo a fonte da vida, ele não pode gerar morte. O Pai, sendo a fonte da luz, não pode gerar trevas, ok? Então, existem 2 fontes.
o Pai é amor, ele não pode gerar ódio, ele só gera amor. Então, da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Só o que estão tentando fazer? O que os estrategistas estão tentando fazer? É levar o nosso pensamento cativo a fazer a vontade deles. Levar o nosso entendimento a misturar isso. Ir contra os ensinamentos de Cristo. Quando Cristo diz que não pode a árvore boa produzir fruto, e que se conhece a árvore pelos seus frutos, e que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ele está falando do Pai. Quando ele falou para a mulher que estava apanhando água, ele disse, porque Deus, o Pai, né, ele é espírito. E os homens têm que compreendê-lo em espírito, vê-lo dessa forma. Essa é a separação do mundo físico iníquo do mundo espiritual, o mundo do Pai eterno. Ok? Então, quando for entender e o Verbo se fez carne, nós não estamos falando daquele interventor que veio e entrou aqui nesse mundo, de que não foi pregado por nenhuma geração de profetas, como diz o Apocalipse de Pedro, que deveria estar na Bíblia e não está, já por algum motivo de regência dessas pessoas. Então, o que foi profetizado pelas gerações de profeta foi o anticristo. Um Cristo que vem solucionar a falibilidade dos sacerdotes de servir a Jeová. Então, esse anticristo ele vem para restaurar isso e virá de uma forma violenta que regerá as nações com vara de ferro, levando os cativos à adoração a Jeová. E esse reino aqui, esse anticristo reinará em absoluto por 1000 anos. Ok? Eles dão o limite, mas nós não sabemos de fato. Porque eles querem trazer uma ideia de que esse rei, esse Cristo, que é o anticristo, seja o verdadeiro Cristo. Só que não é. Por que não é? Porque em Mateus 24, em toda a fala do Messias, ele diz que, ele deixa claro que ele não virá visivelmente. Né? Ele diz que aqueles que encontrarão com ele são aqueles que vão perseverar até o fim. Ou seja, aqueles que não negam, que guardam a sua verdade e morrem por ela. Ok? Então esses vão se encontrar. Ninguém vai vê-lo, vai o ver a olho nu. Certo? De Mateus capítulo 24, só tem uma parte ali de atuação, o resto, toda a atuação é do anticristo. Né? O Filho do Homem que surge nas nuvens do céu, com poder e grande glória, né? E as estrelas que cairão do firmamento, né? Eu vi, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, quer dizer, aquilo que o Messias disse para Pedro, né? Ele diz, olha, eu vi Satanás descer do céu como um relâmpago, ou seja, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, a vinda do Filho do Homem, quer dizer, o Filho da carne. O Filho do Pai espiritual que habitou em um corpo de carne, ele manietou valente, habitou, pregou para nós e depois ele subiu aos céus. Antes de subir, ele disse aos discípulos, eu tenho que ir agora porque o príncipe desse mundo vem aí, né? Ele nada tem em mim. Então fica claro que quando ele vai, ele diz, para onde eu vou não podeis ir agora, mas vós sabeis o caminho, quer dizer, eu sou o caminho, quer dizer, ele vai morrer, ele saiu daquele corpo, viveu daquela forma,
E se nós vivermos guardando os seus mandamentos, não nos corrompendo, não cedendo a mentiras, à corrupção, chegaremos ao mesmo caminho que ele. Morreremos e encontraremos com ele. O reino do anticristo já é todo o reino visível aqui acontecendo. E o reino também invisível, que é diferente, né? Esse reino invisível desse governador da carne aqui do mundo é exatamente aonde tem a questão do véu, né? Então, o entendimento da Bíblia, ela requer muitas peças do quebra-cabeça. Não é tão simples como as pessoas imaginam. Mas se vocês se dedicarem a ficarem mais tempo, perguntarem, analisarem os vídeos, anotarem, tomarem nota das coisas que falo, vocês vão conseguir entender. Vamos dar prosseguimento. Eu sempre dou uma base, certo? Por que eu sempre falo dessa base? Porque se você não tiver uma base, tudo que surgir de interpolações e de ideias que não deveria estar ali, ela vai te levar para estar flutuando entre uma coisa e outra, e você nunca chega a um ponto firme, uma verdade, ok? Então, temos que nos fixar em uma base. E essa base é o quê? É a solidez da verdade de Cristo. Ele disse, da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Então, grave na sua mente. Da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. E quando ele disse isso, é em relação ao Pai. O Pai, ele é luz, ele é amor. E ele não pode ser amor e ódio. Ele é luz, ele não pode ser luz e trevas. Então, da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ok? Ele não pode ser morte e ser a vida. Ele só pode ser a vida, que ele é a fonte da vida, ok? Foi isso que o Messias nos transmitiu quando ele diz essa palavra. O que surgiu, essas interpolações, foi exatamente para trazer um outro sentido disso. Foi exatamente para nos colocar no cenário, numa situação, a entendermos que devemos convergir para o ponto que está sendo bolado, programado, com toda essa ideologia que surgiu, com as técnicas de ordem através do caos. Vamos partir para esse ponto para vocês entenderem. Vocês viram que eu mostrei o livrinho de Lilith, né, onde estava escrito Lilith, o resgate, né, a mulher do século XXI, resgate da Lilith, né? Quem não sabe quem é a Lilith, depois eu vou estar fazendo um vídeo a respeito para falar mais ou menos o que significa. Mas quem já sabe, já entendeu o que esse pessoal está fazendo, né? Depois que eles resgatam a mulher do século XXI como resgate da imagem de Lilith, essa mulher, isso já é para trazer um distúrbio, um desequilíbrio. Quando ele traz todo um desequilíbrio na sociedade para implantar o reino do anticristo, se utilizando de toda a destruição, como você está vendo, eles utilizam a técnica da ordem através do caos, através desses estrategistas. Eles criam uma diversidade de informações para deixar as pessoas perdidas. Eles se utilizam de técnicas de colocar flúor na água para deixar as pessoas aptas, propícias a receber as informações e não questionar, não se revoltarem. Foi técnica que eles também, o próprio Hitler utilizou na guerra com os soldados lá, com as pessoas. Foram feitas experiências, sabe que muitas da tecnologia que nós temos hoje foi da época que eles utilizaram todos gênios, né? Todos os sábios que eles estavam disponíveis naquela época, estrategistas, cientistas, eles se utilizaram daquela época, e na época da guerra se desenvolveu muitas tecnologias
que utilizamos até o dia de hoje. Então não foi brincadeira. Depois da guerra, o final da guerra, não pense que a guerra acabou. Ela continua ideologicamente, porque aqueles caras se utilizaram tanto dos estrategistas como dos cientistas. Hoje, se você fizer uma breve pesquisa, você verá que os nossos cientistas brasileiros estão dizendo que o aquecimento global é uma farsa. Isso é um fato, ok? Então, existem muitas mentiras. Umas para pegar dinheiro e ganhar muita grana com isso, mantendo os países pobres cada vez mais pobres, e também patrocinar essa conquista do único governo mundial, que vocês sabem que nós vamos falar disso. Então, quando eles receberam patrocínio da família, quando a família Scofield montou a Bíblia, quando eles receberam o patrocínio aí dos Illuminates, dos grandes banqueiros, o escudo vermelho, eles fizeram essa Bíblia e divulgaram. E depois dessa Bíblia surgiu muitos livros indicando essa Bíblia, indicando os acontecimentos, principalmente esses manuscritos do Mar Morto. Vocês viram que eu mostrei o livro para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico mostrando esse livro com mais detalhes, mostrando as fotos, né, que tem, e mostrando o intuito desses livros que surgiram. Eu mostrei Lilith, certo? Que aparece em Isaías, nas Bíblias antigas, né? A King James, né, 1911, aparece a Lilith no capítulo 34, versículo 14 de Isaías. E também esses outros livros que eu mostrei para você, apontando ali os manuscritos do Mar Morto. Ou seja, existe um investimento na Bíblia, na história bíblica, o interesse deles de se utilizarem da Bíblia para fazer o povo ter uma fé e convergir para um ponto que eles queiram. E não se utiliza só da religião, ele se utiliza da religião e da política para fazerem as pessoas convergirem para um só ponto. Quero fazer uma análise aqui. Isso não foge, tá? Eu quero dizer para vocês que esse assunto aqui não foge do assunto primordial, né? E na verdade, tudo isso, quando você for ler a Bíblia, você tem que estar atento a todas essas histórias que estou contando aqui para vocês, porque tudo faz parte de uma estratégia única. Então, uma análise que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: nos Estados Unidos, o Donald Trump, ele é cristão, certo? Assim como uma grande parte da humanidade são cristãos. Você sabe que no Brasil também, o candidato Jair Bolsonaro, que vou votar nele, obviamente vou votar nele, no candidato Jair Bolsonaro, 17, mesmo sabendo que nem ele, nem Donald Trump, nem 99% aí dos cristãos não têm conhecimento disso que eu vou falar aqui, que essa estratégia, ela está passando desapercebida, fazer com que todos venham convergir para Israel. Ou seja, eles, com a ordem através do caos, a técnica, né, a ordem através do caos, a estratégia da tesoura, eles se utilizando dessa regra de 3, eles estão fazendo todo mundo sem perceber, sem as pessoas conseguir fazer essa análise, está no subconsciente, elas estão, nem se passa na mente delas sequer que eles estão planejando isso, os sionistas. Então, os mesmos caras que indicaram o manuscrito do Mar Morto, né, depois do surgimento da biblioteca de Nag Hammadi, depois da Segunda Guerra Mundial. Esses mesmos caras que patrocinaram a Bíblia Scofield,
Os mesmos caras que patrocinaram guerras, eles patrocinam as ideologias e as ONGs, diversidade de ONGs, como por exemplo, aquecimento global, essas ONGs aí que surgem na defesa do meio ambiente, direitos humanos, essas ONGs que vêm com defesa da minoria, mas o intuito primordial é separar, é dividir para conquistar. Então, se você é uma estratégia de guerra também, você divide a população e conquista ela. Então, os caras se utilizando de toda essa inteligência por trás, essa engenharia social que eles desenvolveram muito bem, vai fazer com que todos venham convergir para Israel. Esse é o propósito. O sionista, né, a palavra sionista o propósito já é esse, fazer com que os israelitas se voltem para Israel. Mas isso não basta para eles. Eles têm que fazer com que todos tenham Israel como se fosse a coisa mais sublime, né, aqui do planeta, né, passando por cima do Cristo verdadeiro e se entregando na mão do anticristo, que vai estar regendo as nações com vara de ferro, porque o Donald Trump quer que Jerusalém seja a capital de Israel. E vai ser na inocência, porque o negócio está tão bem bolado, né, que o Donald Trump pensa que está fazendo algo bom. Afinal de contas, o Antigo Testamento prega isso, o Novo Testamento prega isso, em Apocalipse, em Mateus capítulo 24 também prega isso, né? Só que a interpretação é errada, porque ali é a chegada do anticristo. As igrejas pregam isso o tempo inteiro e está todo mundo unânime aí, aceitando isso uma coisa boa, né? E ninguém analisa dessa forma. E as pessoas vão achar que se não abençoar Israel, você não pode ser abençoado, como está escrito lá, né? A bênção de Abraão, não é verdade? Só que agora o mais importante, que eu vou fazer uma separação simples aqui, voltando para o começo, depois de tudo que eu já falei, que fique claro. Se alguém tiver alguma pergunta, que faça aí e eu posso estar respondendo. Deixa na descrição, nos comentários. Voltar para falar a respeito de João. João, o verbo se fez carne. Diante de tudo isso que vocês ouviram agora, vocês têm dúvida ainda que a Bíblia ela está interpolada? Que a Bíblia, as palavras que ali estão, elas querem que nós tenhamos certas ideias materialistas e materiais, transformando em um Cristo espírito em um Cristo carnal, para que as ideias planejadas por eles aconteçam. Vocês ainda vão ter dúvida disso? Agora eu vou trazer uma outra questão importantíssima, que é o Cristo, ele veio para uma missão, ok? A missão do Cristo, qual é? Resgatar aqueles que têm o Espírito do Pai, ok? Isso fica evidente. Então a missão de Cristo qual que é? A missão do interventor, resgatar aqueles que têm o Espírito do Pai. Ele veio resgatar todos? Não. Ele veio resgatar só os que têm o Espírito do Pai. Mas como você fala isso? Como você pode afirmar isso? Então, ele não veio para todos? Não, ele não veio para todos. Existem muitas passagens que lá estão escritos que me levam a isso, ok? Primeira passagem é o joio e o trigo, a parábola do joio e do trigo. Segunda passagem é a parábola do semeador. Terceira passagem é João 8,44. Então, existem muitas passagens. Outras afirmações. A carne para nada aproveita. Outras indicações. A carne e o sangue não poderão herdar o reino do Pai. Outra indicação.
Porque os frutos da carne é prostituição, lascívia, mentira, é tudo que é iníquo, iniquidade. Outra indicação, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade e tudo aquilo que é construtivo e eterno. Então, diante dessas coisas, né, eu chego à conclusão que o Cristo que veio, o interventor, ele veio exatamente para interceptar a ação do anticristo, para não destruir a todos. Ele deixou a verdade dele para que nós venhamos combater essas mentiras que surgem. E dentro disso aí, quando chegar o tempo da nossa morte carnal, possamos estar bem para herdar a origem da nossa salvação. Voltarmos para o nosso reino de origem, que é o reino do Pai. Porque quem tem o Espírito do Pai, voltará para o Pai. Quem não tem, você já está no seu local de origem. Ok? Compreensão da verdade de Cristo é para todos? Também não. Mas aonde está isso? Aonde que você diz que não é para todos? É João 8,44. A parábola também do semeador. Se vocês quiserem que eu continue, outro dia eu continuo, mas se eu for continuar, o vídeo vai ficar muito longo, ok? Então, inscreva-se no canal. Se quiserem saber mais a respeito, mais detalhes e tal, vocês também podem entrar no grupo, fazer perguntas direto lá no grupo. E podem também deixar a sua pergunta aqui nos comentários, ok? Não esqueça, inscreva-se no canal, né? E dê o seu like e nos ajude aí. Um abraço a todos, que a paz do Inominável esteja com todos vocês.